Queridos e queridas, estamos iniciando hoje uma série de mensagens sobre fé, caminhando pela fé. E quando nós falamos de fé, e nós já falamos muitas vezes sobre fé, porque, na verdade, caminhar pela vida como um discípulo de Jesus é caminhar pela fé, não é verdade? E quando nós entendemos isso, e ali em Hebreus 10, 37, ele diz ali: aquele que vive, aquele que vem, virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Quem quer avançar? Quem quer crescer aí? Quem quer experimentar algo novo com o Senhor? Não tem como você experimentar algo novo sem você entender os passos de fé que você precisa dar. Então, nós estamos iniciando a série de mensagens, será Caminhando pela Fé. Serão 3 mensagens onde nós vamos estar ali em Hebreus 11, trabalhando alguns exemplos ali que nos ajudem a fortalecer na nossa fé. Mas o que é fé para você? Hoje é muito difícil nós falarmos de fé em uma sociedade, em um mundo onde tem muita gente trabalhando pensamento positivo, e muita gente acha que fé é o pensamento positivo. Eu visualizei e já aconteceu, né? Então eu caminho pela vida tentando trabalhar a minha mente para que ela se fortaleça a partir de um pensamento. Na verdade, a fé não é um pensamento positivo. E nós vamos ver o que é a fé. E a nossa mente racional, às vezes, nos impede a caminhar pela fé. Porque para que eu tenha a fé, para que eu desenvolva a fé, eu preciso enxergar ou ter uma dúvida. Eu não preciso ter fé para poder chegar e pegar essa xícara aqui, porque isso aqui é visível e eu estou olhando ela. A fé normalmente é algo que eu não consigo enxergar, é algo que eu não consigo apalpar, mas eu creio pela fé que isso está acontecendo, que isso vai acontecer, ou que Deus vai agir nesse processo. Então, quando você se torna um discípulo de Jesus, você inicia uma caminhada de fé. Porque quando nós vamos lá em Efésios 2:8, nós vemos lá que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos salvos, começa aí. Somos salvos pela graça mediante a fé. Romanos 5:12 diz lá que nós somos justificados pela fé. Lá em Atos 6:18, nós somos santificados pela fé. Então não tem como você viver a fé cristã, já fala fé cristã, sem você ter fé. Porque eu posso pegar essa palavra e simplesmente ler ela como um livro de história. Mas quando eu pego essa palavra e pela fé, eu creio que ela é palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, eu cresço no conhecimento da palavra e eu cresço na confiança do meu Deus, que prometeu e é fiel para cumprir o que Ele promete. Quais os passos que você tem dado de fé? Ou você tem encaminhado somente confiando no seu taco, confiando na sua autossuficiência, confiando no seu conhecimento, confiando na sua conta bancária? E hoje nós vamos introduzir essa série de mensagens, trabalhando um pouco essa dimensão da fé. Então, quando nós caminhamos com Jesus, nós caminhamos pela fé, e nós cremos nessa palavra pela fé. E uma das principais promessas que tem na palavra está lá em Mateus 28:20, onde diz que Ele nos orienta a fazer discípulos, Ele nos orienta a compartilhar o Evangelho, e tem uma promessa ali: eu sempre estarei com vocês. Então nós precisamos entender, caminhar pela fé é caminhar com a certeza que Deus sempre está conosco. É caminhar nas promessas de Deus, confiando no Deus das promessas. O que tem feito você vacilar na fé? Sabe que tem pessoas que, às vezes, têm muita dificuldade em trabalhar com as grandes tensões da vida. Eu tenho um casal de amigos muito queridos, muito tementes a Deus, crentes antigos,
que sempre manifestaram uma fé extraordinária. Pregaram muitas vezes sobre uma fé extraordinária. Aí, quando veio o Covid, e eles foram diagnosticados no Covid, e chegaram num nível bem complicado, a primeira coisa que eles falaram assim: eu nunca tinha visto eles tão desesperados. E ali você consegue perceber uma diferença de uma fé racional, onde eu falo sobre fé, eu prego sobre fé, mas não uma fé vivencial, onde eu vivo pela fé, onde eu caminho pela fé. E são coisas muito diferentes. Eu posso ler e falar assim: essa palavra, ela tem promessas, mas são promessas que é para outro, não é para mim, porque não está acontecendo comigo. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande no meu trabalho financeiro. Puxa, eu sou alguém, ou eu sou rejeitado por Deus, essa promessa não é para mim. E eu perco a dimensão de caminhar pela fé, porque agora eu olho para mim e falo assim: puxa, eu sou inútil. Então eu queria iniciar essa nossa série trabalhando Hebreus 1 e 2, 1 a 3, Hebreus 11, de 1 a 3, onde ele vai trazer a descrição clara do que é fé. E ele vai dizer ali, aqui nós temos a galeria dos heróis da fé. E nós vamos trabalhar hoje essa parte introdutória com relação ao caminhar pela fé. E o texto diz ali: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Nós precisamos entender essa caminhada de fé. E esse texto Hebreus vai introduzir o que é a fé. Sabe, para viver pela fé, uma fé verdadeira, nós temos o desafio de nos desprender, abandonar as muletas visíveis que impedem de dar passos de fé. Tem muitos pais que não deixam os seus filhos crescerem na fé. Porque quando vem uma luta e um desafio, aonde a fé é provada, o pai vem lá e socorre. Já viu o filho de 40, 50 anos que ainda mora com os pais? E que toda vez que ele faz uma bobagem, o pai vai lá e resolve o problema. Como se fosse um bebezinho. Mãe, tem sido muito interessante. Meu filho, essa semana, ele falando de uma dificuldade lá, na escola, onde a professora usou uma palavra muito ríspida com ele. Ele deve ter feito alguma coisa errada. E ele dá aquela maquiada de vez em quando, né? Ele não, normalmente, né? E aí eu falei assim: mas o que ela fez está errado. Isso é um absurdo. Eu vou lá com... Aí eu falei assim: pai, é ensino médio. Pode deixar que eu resolvo. Sabe? Ele já não quer mais que eu vá lá interceder. E eu fico grato a Deus por isso. Porque está na hora de crescer. Agora tem muita gente crescidinha que continua caminhando como bebê. Continua chamando a mamãe. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos criou e Ele poderia simplesmente falar assim: olha, os meus filhos não terão provações, não terão dificuldades. E aí o que ia acontecer? O que ia gerar em nós? Porque as dificuldades nos fazem crescer, nos fazem depender mais de Deus. Então o problema não é ter dificuldade ou não, o problema é eu ter um coração ensinável e os olhos espirituais abertos para entender o mover de Deus. Romanos 26, 8 fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas. Você está na provação, você está na luta, Deus está agindo. Você está a mil maravilhas,
Tem um povo aí que está só alegria, só festa. Deus está agindo, porque Ele age em todas as coisas. E quando nós vamos ver como é que nós podemos caminhar pela fé, eu quero iniciar ali no versículo 1, diz ali: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova daquilo que não vemos. Caminhar pela fé é caminhar com a certeza do agir de Deus. Não é caminhar com a certeza que Deus vai fazer todas as minhas vontades. Não é isso. É caminhar com a certeza que Deus vai agir de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. E eu coloco o meu coração diante do Pai, e eu conheço mais a Deus, e eu confio mais no Senhor, e eu obedeço o direcionamento dEle. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. Viver pela fé é esperar o agir de Deus, de acordo com o propósito dEle para a minha vida. Caminhar pela fé é ver Deus agindo em todas as coisas. E Ele fala a prova daquilo que não vemos. Quando nós olhamos na área jurídica, o que é a prova? Por que você precisa da prova? A prova você só precisa gerar ela em um processo judicial. Tem advogado aqui? Sei que já vi uns aqui, ó, o Marcelo aqui, o Célio. A prova, você precisa provar alguma coisa que é incontroverso, esse é o termo jurídico. Ou seja, eu estou dizendo que é A, o outro diz que é A também, então eu não preciso provar nada, ele já reconheceu. Agora, se eu digo que é A e ele diz que é B, eu preciso apresentar uma prova que possa comprovar que o que eu estou dizendo é verdade. Então, o que está dizendo aqui? A prova das coisas que não vemos, ou seja, nós precisamos... nós não estamos enxergando, mas Deus age poderosamente, e pela fé nós conseguimos ver Deus provando a sua existência, provando que Ele é Deus, provando que Ele é um Deus maravilhoso. Mas o que acontece é que muitas pessoas, elas buscam um milagre, e quando Deus opera um milagre, elas simplesmente deixam Deus de lado, e eu vou viver a velha natureza, eu vou viver o mundo, até que eu venha outra aprovação, para que eu possa tentar tirar da prateleira o Jesus que operou o milagre lá atrás. Mas eu deixo de caminhar pela fé, mas eu uso a fé de uma forma irresponsável para cumprir os meus desejos. Eu preciso de fé para ganhar aquela propina. Sabe, tem coisa que não faz sentido. A fé, ela requer um alinhamento com o Senhor. Ela requer uma obediência na palavra de Deus. Jesus caminhou com os discípulos. Você olha nos evangelhos, você dificilmente, você não vai encontrar Jesus falando assim: me obedeçam. Ele vai dizer para os discípulos ensinar eles a obedecer. Mas ele, no texto que nós lemos de Mateus 28, mas Jesus não vai falar obedeçam. O que ele vai falar? Confie em mim. A falta de confiança gera incredulidade. Mas quando eu confio, eu conheço, eu aperfeiçoo a minha fé e eu caminho pela fé. Quando nós entendemos que Deus age em todas as coisas, que Deus está agindo poderosamente, eu estou caminhando com essa certeza pela fé. Sabe, você precisa entender que as dúvidas que você tem no teu coração, elas são respondidas pela fé. Se você não tiver dúvida, você talvez não vai ter a oportunidade de viver pela fé. Se você caminha só na dimensão do natural, você abre mão da oportunidade de caminhar pela fé. Se você olhar os teus desafios desse ano, e eles estão só baseados na força do seu braço, se não tem um desafio que tem um mover de Deus, que você está contando com o mover de Deus, você está abrindo mão de dar um passo de fé. Mas muitas pessoas estão passando por provações. Muitas pessoas estão passando por lutas. Mas e aí? Como é que eu posso, o que é a fé? Como é que eu posso aperfeiçoar a minha fé? Aí nós vamos lá para Tiago 1, onde ele vai falar que se alegrem nas provações, porque a prova da sua fé produz perseverança. Então, nas provações, eu preciso
aperfeiçoar a fé, perseverar na fé. E aí ele vai continuar: se você tem falta de sabedoria, peça com fé, sem duvidar, porque Ele dá sabedoria para que você possa cumprir o propósito dEle com o conhecimento que você tem. O que acontece é que muitas pessoas estão abrindo mão da fé e da sabedoria de Deus. Estão usando conhecimento humano e autossuficiência. Como é que você tem caminhado? Você tem caminhado pela fé ou tem caminhado na força do seu braço? A fé é um desafio, nós vivemos pela fé. Mas é gostoso demais, porque quando Deus age, uau, ninguém segura. E nós vemos ali no versículo 2, pois foi por meio dela, ou seja, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. As Escrituras, ela traz muita referência de homens de fé. E aqui no capítulo 11, nós vamos ver vários exemplos. Enoque, Noé, Abraão, nós vamos ver vários exemplos, e muitos que não foram relatados. Mas eu posso olhar para esse exemplo de fé e falar assim: ah, mas esse era o Deus lá deles, agora é diferente. Se o Deus que nós cremos, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não teve uma data de nascimento. Jesus, enquanto homem, sim, nasceu, morreu e ressuscitou, mas Ele já existia antes dele nascer fisicamente, porque Ele sempre existiu espiritualmente. E você precisa olhar com os olhos espirituais para entender a dimensão do poder de Deus, do agir de Deus na sua vida. Agora eu posso olhar para as Escrituras e simplesmente achar que isso é um livro de história. E tem gente que duvida de alguns milagres que estão ali. E eu quero dizer que aqui tem muitos mentores. E tem tanta gente buscando mentor de internet que, ao invés de buscar a palavra de Deus, que tem mentores extraordinários. Nós vivemos uma geração muito complicada, que acha que estão vivendo pela fé, e estão vivendo com palavras de efeito de internet. Logo que iniciou a pandemia, o pastor Silvado iniciou uma live, 9h30, 10 horas da noite, acho que era. E aquela live, ela tinha 150, 160 pessoas. Conteúdo riquíssimo, toda semana. E de repente eu estou lá de madrugada, dando uma zapeada no Instagram, aparece um caboquinho, falando um monte de asneira, desculpe o termo aqui. 50 mil pessoas, eu falei, misericórdia, 3, 4 horas da manhã. E ele fazendo um apelo ali: você aceita Jesus? Todo mundo, eu aceito. Pessoas que não sabem nem o que era aceitar Jesus. Mas ele usando a palavra de Deus, distorções da palavra de Deus, para gerar frases de efeito e gerar seguidores. Nós precisamos tomar cuidado qual a fonte que nós estamos bebendo. Nós temos que tomar cuidado quem nós estamos ouvindo. Porque, com muita facilidade, uma palavra maldita pode fazer você vacilar na fé e você derrubar tudo aquilo que você crê. Eu comentei aqui já faz um bom tempo de uma história. Eu não conhecia essa família, mas é uma história que ocorreu aqui na nossa igreja, onde um jovem teve um acidente. E ele estava em coma, numa UTI, muito enfermo. E a mãe e a esposa lá em oração. Pessoas conhecedoras da palavra. Aí, de repente, chega alguém que se diz uma ungida do Senhor, profetiza do Senhor, e chega lá: Deus já curou. Basta você ter fé. Daí elas ficaram felizes da vida pela palavra profética, que era uma profetada, não era uma profecia. Porque você vai distinguir a profecia da profetada pelo cumprimento da profecia. E elas oraram, e ele faleceu. Mas aquela palavra, o que gerou no coração delas? Ele faleceu porque eu não tive fé.
Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós temos na palavra de Deus muitas testemunhas que nos ajudam a crescer e aperfeiçoar, a confiar nesse Deus. Um Deus, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus. Esse é o Deus hoje, que opera em nós hoje, considerando as nossas condições hoje e aonde nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu preciso crer. Lá em Mateus 17:15, nós temos uma história de incredulidade dos discípulos. Discípulos caminhavam com Jesus, viram muitos milagres de Jesus, e de repente chega um rapaz endemoniado e eles não conseguem expulsar o demônio. E o pai vem e apela para Jesus, fala assim: olha, os teus discípulos, né, eles não são pica-fumo, eles não conseguiram. Né? Quem é militar aí sabe o que é pica-fumo. Né? Aquele raso, né? Eu preciso de alguém, preciso de um general aqui. Aí Jesus vem, dá uma palavra muito difícil. E Jesus, ele repreendeu o demônio, ele saiu, mas antes disso ele fala assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Aí Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Queridos, a fé pequena, ela é vizinha da incredulidade. Às vezes eu venho buscando uma palavra, mas no frigir dos ovos, no fundo da minha alma, eu não creio que esse Deus tem todo o poder assim. Porque no meu coração existe uma raiz de incredulidade que faz com que eu caminhe meio desconfiando. E quando o desafio fica maior, é como se eu vacilasse. Falar assim: puxa, se eu puder eu volto para trás. Eu não me jogo. Eu não me jogo. Você precisa confiar no Senhor. Porque a fonte da palavra de Deus é a fonte do conhecimento. Você tem obedecido o que a palavra te orienta? Você tem buscado orientação na palavra de Deus? Eu vi uma história de um dos, não sei se foi uma aula, alguma coisa que me falaram, de alguém. Imagine a seguinte situação. Sabe aqueles prédios que pegam fogo de vez em quando? Pegou fogo, aí fica alguém lá em cima, lá, tem que se jogar do tal andar, tal andar. Aí diz que estava lá, pegou fogo, aí chegou um menininho de 9 anos, falou assim: se joga. Não, não vou me jogar não. Você está doido? E o fogo pegando. Daí chega um cara que é bombeiro, fala assim: olha, está tudo preparado lá embaixo. Tem todo um esquema lá para te abafar a tua queda. Você pode se jogar, que eu garanto. Eu já fiz isso várias vezes, tenho tantos anos como bombeiro. Ele pega e se joga. Certo? Por que ele se joga? Porque quem falou tinha autoridade, tinha conhecimento. Quando Deus nos fala: se joga, e você questiona, de repente você vai ficar sapecado. Porque você está incrédulo com a autoridade do Deus que deu a palavra. Mas tem muitas pessoas dando ouvido para o menininho e tem se jogado e tem se arrebentado. Eu quero desafiar vocês. Como é que está o teu coração em relação à fé? Isaías 64, 3 e 4 diz lá: pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Desse tempo antigo ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha
para aquele que neles espera. Qual o passo de fé que você precisa dar? Eu estou aqui na nossa igreja, vai completar 25 anos. No ano de 2000 nós viemos para essa propriedade aqui. No ano de 2000. E foi um passo de fé tremendo na nossa igreja. Nós não tínhamos dinheiro para comprar essa propriedade. O corretor que primeiro apresentou essa propriedade, ele saiu no meio da negociação porque ele achou que a gente estava perdendo tempo. Porque nós começamos a negociar sem dinheiro. Nós começamos a negociar com fé. Que Deus poderia agir no sobrenatural. O nosso cântico naquela época era o Rompendo em Fé. Rompendo em fé. E esse rompendo em fé marcou a minha vida naquele momento. Eu lembro de um irmão, o Joelzinho, que caiu de uma parede de escalada e foi parar ali na UTI do Cajuru. E eu lembro nós como igreja naquele estacionamento do hospital, cantando Rompendo em Fé e crendo que Deus iria contrariar a palavra daqueles médicos que falavam que não tinha mais saída. E ele saiu daquele hospital. Ele está hoje com a vida normal. Mas o que acontece? Nós precisamos crer, confiar e agir. E para fechar, nós vemos ali no versículo 3, porque pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Caminhar com essa certeza do controle de Deus. Deus formou todas as coisas. Aqui, simplesmente, Deus deu capacidade e inteligência ao homem a pegar materiais diferentes, unir, fazer ali uma salada mista e sair uma mesa. Mas nada do que nós possamos enxergar teve uma criação diferente do que a fonte de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Poxa, mas se Deus é criador de todas as coisas, Deus criou todos os homens? Sim, Deus criou todos os homens e mulheres. Seja os homens bons, seja os ruins, seja aqueles que abençoam, seja aqueles que amaldiçoam, seja aqueles que fazem crimes, cometem crimes, seja aqueles que... Mas só que é uma diferença entre a criatura, pessoa criada por Deus, e o filho e a filha de Deus. João 12 diz que aquele que creram, que receberam Cristo Jesus, pela fé, é dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Para nós assumirmos a nossa condição de filho, passa pela fé. Porque para que eu possa me tornar filho e filha de Deus, eu preciso aceitar a Jesus. E eu aceito a Jesus pela fé. Graça mediante a fé. Então, nós precisamos entender esse momento do universo. Agora, ele vai falar das coisas visíveis e invisíveis. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, Deus, através da palavra, criou todas as coisas, de modo que o que você vê não é feito do que é visível. Ele está tratando do mundo espiritual, da dimensão espiritual. Quando eu decido caminhar somente na dimensão do mundo físico, eu estou abrindo mão de algo extraordinário, que é o relacionamento na dimensão espiritual de Deus. Quando eu oro, a oração, eu me aproximo de Deus. Quando eu aceito a Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus para que eu possa caminhar por esse mundo, por essa vida, enfrentando os desafios de um jeito diferente. Porque você aceitar Jesus não fará você não ter provações, mas fará você mudar a forma de enxergar e reagir às provações. Porque agora eu consigo reagir pela fé e não mais pela força do meu braço. Então, além da criação de Deus, nós temos esse mundo espiritual onde Deus está agindo poderosamente. 2 Coríntios 4, 16 a 18, ele vai dizer ali: por isso não desanimemos. Embora exteriormente nós estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quando eu tenho o Espírito Santo, dia após dia, ocorre uma renovação em mim. Pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Você está passando por provações, olha o que a palavra está dizendo. Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Não tem sofrimento para a vida toda. Se Deus não curar aqui, Deus pode curar instantaneamente a sua enfermidade.
Deus pode usar os médicos e a medicina para curar. Ou, se você aceitar a Jesus, você está curado. Porque quando você deixar esse mundo, você está vivendo a vida eterna com o Senhor, plenamente curado. Nós precisamos entender, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, olha a orientação, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Enxergar com os olhos da fé é ver além do humanamente visível. Eu preciso obedecer ao Senhor e caminhar pela fé. Quando você olha o visível e o invisível, quem que olhou o invisível quando todo mundo estava olhando o visível? Uma história muito conhecida, Davi e Golias. Aquele exército de Israel, vários homens que conheciam a Deus, que já tinham visto Deus operar muitos milagres, eles estavam ali diante de um exército poderoso e diante de um gigante que vinha representando aquele exército, dizendo assim: olha, pegue qualquer homem e venha aqui lutar comigo, quem vencer levará a guerra. É como se hoje na Rússia e lá na Ucrânia, escolha um russo, escolha um ucraniano, e coloca os dois no ringue. Quem vencer, venceu a guerra, acabou. E aqueles homens fortes, exteriormente fortes, soldados preparados, eles estavam olhando com o olhar do natural. Mas o Davizinho, aquele entregador de marmita, que foi levar marmitinho, fast food, iFood para os irmãos, ele chega lá e ele enxerga com os olhos da fé. Quando nós enxergamos com os olhos da fé, nós damos passos ousados e não deixamos o medo paralisar o propósito de Deus para as nossas vidas. Olhando a história de Davi, passar por Golias fazia parte do seu propósito. Era o processo de preparação de Davi para uma frequência nova na presença de Deus. Quando você olha as provações, entendendo que faz parte do processo, Deus ele revela o propósito e o projeto, mas o processo nem sempre ele vai revelar, ou ele vai revelando aos poucos. Aí nós precisamos obedecer. Olhar com os olhos da fé é obedecer à orientação de Jesus. A obediência e a confiança caminham juntos. Nós precisamos caminhar pela fé, aprendendo a depender, aprendendo a confiar e aprendendo a esperar. Você, pela fé, aprende a depender de Deus em todas as coisas. Você, pela fé, aprende a confiar no Senhor em tudo. Você, pela fé, aprende a esperar o agir de Deus e o milagre dele. Você tem caminhado pela fé? De repente, nessa noite, você vai precisar colocar teu coração diante do Senhor, pedir perdão da sua incredulidade e confiar que Deus age no sobrenatural. Pare de ficar ansioso com o futuro. Somente creia, faça a sua parte como se tudo dependesse de você, mas caminhe confiando no Senhor, entendendo que tudo depende dele. Você pode fechar seus olhos. Você está aqui nessa noite, e o meu desafio para você é: como você tem caminhado com o Senhor? Tem algo que você precisa colocar diante do Senhor? Tem um passo de fé que você precisa dar nessa noite? Quando eu iniciei essa mensagem, eu falei de algo que o caminhar pela fé vem a partir de uma decisão, que é você ser um verdadeiro discípulo e discípula de Jesus, onde Ele nos fala que nós precisamos aceitar a Jesus, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Sabe, de repente você cresceu num contexto onde você achava que todo mundo era filho de Deus, e hoje você está sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus, te mostrando que
Criatura é muito diferente de filho. Independente do que você fez no seu passado, o que te levou a chegar aqui hoje com o coração arrebentado, e de repente algumas palavras aqui até geraram uma acusação na sua mente, pelo Espírito Santo de Deus não, por Satanás, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: olha, entregue, se arrependa que eu quero perdoar os seus pecados, eu quero construir uma nova história na sua vida. O que nós temos visto, muitas pessoas sendo transformadas a partir de um passo de fé, aonde eu decido confiar em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu queria desafiar você que nunca entregou sua vida ao Senhor, que você está aqui hoje, de repente você veio pela primeira vez, já está vindo aqui, mas nunca tomou essa decisão no teu coração, genuinamente. Nessa noite é uma noite onde você vai dar um passo de fé, de entregar e crer que Deus vai começar a comandar a sua vida, para que você viva todo o seu propósito potencial que Ele colocou na sua história. Então eu quero desafiar você que está aqui, que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, a você fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Pela fé eu quero sim entregar o comando da minha vida ao Senhor, para que o Senhor comece a fazer algo novo na minha vida e na minha história. Você que está aí na sua casa também pela internet, pode fazer essa oração. Você está fazendo essa oração, compartilhe no chat que você fez essa oração. Mas você que está aqui, enquanto a igreja está de olhos fechados orando, de repente você fez essa oração: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor em nome de Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus. Quem mais aqui está aqui? Precisa hoje, aqui à minha esquerda, graças a Deus. Quem está aqui hoje que precisa entregar a vida ao Senhor, entregar o coração ao Senhor? Vamos ficar de pé. Você está aqui, eu quero desafiar. O que Deus está falando contigo? Talvez você precise dar um passo de fé hoje, aceitando o Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero desafiar você que levantou sua mão, sai e vem aqui. Nós vamos ter um tempo de oração. Talvez você precise dar um passo de fé hoje em algo que Deus está falando contigo. Glória a Deus, pode chegar aqui. Certo? Você que levantou sua mão, tem alguém aqui no meio, lá no final, sai do seu lugar. Enquanto nós cantamos esse cântico, vem aqui, e logo em seguida eu tenho um outro desafio. Vamos cantar uma estrofe desse cântico? Essa é uma noite de restauração, mas você que está aí com o coração incomodado, espere que Deus já vai te desafiar também. Glória a Deus, pode chegar aqui, queridos. Chegue aqui, você que levantou sua mão aqui também, pode chegar. Vamos cantar uma estrofe desse cântico? Só o refrão aí. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar. Vem aqui, se une a esses irmãos e irmãs que estão entregando a vida ao Senhor aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou quem dizes que eu sou. Presta atenção, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, ao voltar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Graças a Deus.
irmãs estão aqui, agora eu quero falar com você que já caminha com Jesus. O que o Espírito Santo tocou no teu coração? Será que você tem caminhado pela fé? Talvez você precise hoje, mais uma vez, se derramar diante do Espírito Santo de Deus. De repente você vai precisar se ajoelhar onde você está, dizendo: Senhor, eu quero pedir perdão pela minha incredulidade. Eu quero crer nessa fé extraordinária. Se Deus está falando contigo, se coloque de joelhos onde você está. Nós vamos orar. Você tem algo que você precisa colocar diante do Senhor para renovar a sua fé, para renovar no teu coração o que Deus quer fazer contigo e através de você. Se coloque diante do Pai. Nós vamos orar. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos por essa noite. Nós somos gratos por esses irmãos e irmãs que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, que hoje estão aqui à frente dizendo: sim, eu quero sim um tempo novo, eu quero sim entregar minha vida ao Senhor, eu quero viver algo extraordinário. Deus, em nome de Jesus, confirma no coração deles essa decisão. Deus, eu coloco diante do Senhor meus irmãos e irmãs que estão de joelhos nos seus lugares, dizendo: eu quero mais, eu quero viver um tempo novo de fé, eu quero viver um tempo extraordinário, eu quero viver pela fé. Chega de andar e caminhar na autossuficiência, que nós possamos ver irmãos, irmãs, filhos amados e filhas amadas do Senhor caminhando pela fé, olhando o mundo com os olhos espirituais, abrindo mão da autossuficiência, daquilo que a humanidade que prende, que aprisiona, mas olhando e caminhando pelo Espírito na dependência total do Senhor. Louvado seja o Senhor por esse momento, por essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém.